Olá, eu sou Plínio de Souza e há mais de 10 anos partilhando desenvolvimento pessoal acelerado aqui com você, para que possamos estarmos focados aí no que é fundamental, né, nas dicas, nos pensamentos, nas reflexões fundamentais, para que a gente possa evoluir sempre. O tema do nosso programa de hoje é faxina emocional. Opa! O que é isso? Na verdade, nós temos muitas emoções desnecessárias. Você sabia disso? Que nós temos muito mais emoções dentro da gente do que a gente precisa para sobreviver, para viver bem. Na verdade, nós temos muito lixo emocional acumulado dentro de nós. Nós temos lixeiras e lixeiras de emoções acumuladas dentro de nós. Como assim? Primeiro vamos entender o que a gente acumula. Nós acumulamos nas nossas memórias, nas nossas experiências, eventos significativos, eventos marcantes. Esses eventos marcantes podem ser positivos ou negativos, mas nós lembramos de eventos marcantes. Se você tentar se recordar o que você comeu, hoje é terça-feira, né? O que você comeu na terça-feira da semana passada? Se você tentar se recordar o que você comeu na terça-feira da semana passada, provavelmente você não vai se lembrar, né? Qual foi o seu almoço? O que você almoçou? A não ser que tenha sido um evento extraordinário, uma terça-feira diferente. Talvez você ainda lembre, né? Durante mais essa semana, mais uma ou outra semana. Mas se foi um dia corriqueiro, você não se lembra. Você se lembra o que você fez no dia 1º de outubro? Você se lembra do que você assistiu na televisão no mês passado? Quer dizer, a gente não se lembra de questões corriqueiras, a gente se lembra de eventos significativos, né? Se eu perguntar para você como foi o seu último aniversário, com quem que você comemorou, com quem que você passou, se houve comemoração ou não, provavelmente você vai se lembrar. Se eu te perguntar como foi a virada de ano do último ano, você vai se lembrar, não é? Pois é, então são eventos significativos, né? Eventos memoráveis. É isso que a gente lembra. O que não é significativo, a mente não registra, ela vai apagando para que você tenha mais espaço cerebral para memórias significativas, memórias úteis. Nesse sentido, a mente armazena eventos emocionados, né? Que ela considera que são úteis. Só que ela não armazena só eventos positivos, ela armazena também muitas memórias negativas, muitas memórias traumáticas, memórias de mágoa, memórias de tristeza, memórias de raiva, memórias de medo, desde a infância. Você sabia disso? Que um adulto que sofreu bullying na infância tende a ser uma pessoa afetada pelas suas memórias em atividade dentro de si de bullying para o resto da vida. Pode ser uma pessoa de 40, 50, 60 anos, afetada, insegura, magoada com o mundo, né? Ou revoltada por conta do bullying que sofreu. Aliás, naquela época nem havia esse termo, né? Era uma coisa corriqueira mesmo. Massacrar emocionalmente os diferentes. Hoje a gente ainda tem esse termo aí que podemos usar para defender as crianças massacradas na escola, moralmente massacradas. A gente pode dizer, olha, isso é bullying, isso não é bom de se fazer, isso é criminoso até, ok? Não é legal. Mas no passado, não, isso era uma coisa natural, né? Então, o bullying vivido lá na infância fica lá e acabou? Se a pessoa tentar não lembrar, não quero lembrar daquilo, vem na memória, não quero nem pensar, ela não está sendo afetada? Sim, ela está sendo afetada porque aquela memória está em atividade dentro dela. Portanto, a mente humana, ela guarda eventos emocionados positivos, porque ela considera útil, mas também eventos emocionados negativos, porque ela também considera esses eventos úteis. Olha que interessante. Por que ela considera úteis? Porque ela quer te proteger para não viver mais aquele tipo de situação.
Então, a memória do bullying forte faz com que você se esquive da possibilidade de ser humilhado na vida adulta e se torne um adulto meio defendido, meio solitário, meio escondido, né? Uma pessoa que não se expõe publicamente, que não fala em público, que não coloca suas ideias de uma maneira tranquila. Por quê? Porque não quer correr o risco de passar pela mesma situação de humilhação, mesma situação terrível de chacota. Então, a mente usa aquelas memórias para gerar sentimentos e comportamentos que te protejam dessa situação. Ou seja, falar em público, impossível, travado, não dá. Não é interessante isso? Então, uma pessoa que acumulou muita raiva na infância pode se transformar num adulto raivoso. Qualquer evento, ele explode. Qualquer evento traz à tona a raiva. Por quê? Porque a mente está querendo te proteger, está querendo fazer com que você não engula mais sapos, está querendo fazer com que você não se permita mais ser desrespeitado. Só que ela faz isso excessivamente, porque ela tem acúmulos de eventos de desrespeito, de opressão, ou de invasão de espaço, lá do passado, lá de infância. Uma pessoa que engoliu muito sapo, uma criança que engoliu muito sapo, que passou por agressividade verbal ou mesmo física na infância, tende a ser alguém que também executa verbalmente, facilmente agressões para se defender. Ao mesmo tempo é como se ela estivesse descontando, querendo colocar para fora, querendo se aliviar de tanta raiva acumulada. Não é à toa, né, que os psicopatas, é só você assistir documentários ou ler documentários sobre psicopatas, a grande maioria dos psicopatas, das pessoas que cometem serial killers, né, aqueles que cometem tantos assassinatos, são pessoas que foram violentadas na infância, que foram fisicamente, moralmente humilhadas, apanharam excessivamente em casa ou foram humilhadas em casa, normalmente por uma mãe muito violenta, né? Ou um pai muito violento, desequilibrado. Quer dizer, isso constitui na criança ali uma ferida que fica dentro dela e ela quer se expurgar dessa violência toda sendo violento também. Então, são lixos emocionais. Então a mente acha útil guardar memórias ruins, porque dessa maneira ela quer fazer com que você esteja preparado para eventos ruins no futuro. Só que isso faz com que as pessoas se coloquem de uma maneira inadequada. Por quê? No presente, ela já não passa mais por aquela situação terrível que passou naquela fase da vida. Já não está passando por bullying, já não está passando por excesso de humilhação, já não está passando pelas perdas que passou lá no passado, se perdeu uma mãe muito cedo, um filho, se perdeu pessoas queridas. Hoje não está acontecendo isso, mas a pessoa carrega aquela perda, aquela tristeza, aquela dor. Então, a mente está repleta de lixos emocionais. Você tem lixos emocionais, todos nós temos. Um monte de emoção desnecessária. Um monte de emoção que era necessária quando a gente estava mais primitivo, né? Quando a gente vivia ainda em sociedades sem leis claras, sem justiça, sem ética, né? Era tudo resolvido na emoção, na agressão, no comportamento. Hoje já não. Né? Hoje nós não vivemos sociedades tão nocivas, quer dizer, é claro, né? Existem ainda nichos de excesso de violência na sociedade, ambientes, mas se a pessoa buscar, se ela quiser, hoje nós temos aí, na fase adulta, a possibilidade de viver uma vida melhor, uma vida com mais equilíbrio, com bons relacionamentos. No entanto, se a pessoa tem aquelas memórias não resolvidas dentro dela, ela fica revivendo essas memórias, ela fica projetando na vida, ela fica projetando aquelas memórias na vida, ou seja, diante de um evento pequeno, ela enxerga um evento gigantesco. Uma pessoa que tem muito medo, insegurança, um evento pequeno pode trazer uma insegurança enorme, uma travação enorme. Por quê? Ela está lidando com essas memórias não resolvidas dentro dela. Ela projeta essas memórias não resolvidas no presente. Lixos emocionais. Então nós temos muito lixo. A pessoa insegura tem excesso de lixo de medo, de vergonha, que também é um tipo de medo, é medo de humilhação. A pessoa que tem muita ansiedade, é medo também, medo de não dar certo, medo de não conseguir, medo de futuro. Ansiedade é um tipo de medo. A pessoa que tem muita insegurança, baixa autoestima, medo de humilhação, receios. A pessoa que tem explosividade, acúmulo de raiva. A pessoa que tem muita tristeza, depressão, acúmulo de tristeza. Então,
todo esse lixo emocional a gente pode limpar. Nós já chegamos, que bom, numa época em que temos os conhecimentos disponíveis, as ferramentas para limpar lixos emocionais não resolvidos, acúmulos emocionais desnecessários à vida. Hoje, no tipo de sociedade que nós vivemos hoje, no tipo de elaboração mental, de poder de diálogo que temos hoje, nós não precisamos mais de emoções intensas e comportamentos bruscos, sejam para travação ou para explosão, né? É tão animal, essas emoções acumuladas fazem com que a gente tenha respostas animais, com que você seja menos humano. O humano raciocina, ele tem discernimento, tem poder de comunicação, de resolução, de busca de consenso. O animal, ou ele ataca, ou ele foge, ou ele paralisa, finge de morto. É isso que esses acúmulos, esses lixos emocionais fazem, com que a gente fique tendo respostas meio histéricas, né, bruscas, violentas, quando não era para ter, ou que a gente tenha respostas de fuga das situações, ou paralisia, não consigo dizer não, não consigo me posicionar, né, finjo de morto, que não é comigo. Respostas animais. É importante a gente limpar esses lixos emocionais para que a gente tenha acesso à inteligência emocional, para que a gente tenha acesso ao que a gente pensa a respeito, que a gente possa descobrir maneiras de lidar sempre de um modo construtivo com os relacionamentos e comunicações, para a solução de conflitos, para a superação de desafios. Então, nesse processo é possível fazer limpeza emocional. Já chegamos nessa época em que é possível limpar esses acúmulos com técnicas. Aliás, há décadas e muitas décadas vem sendo possível com as psicoterapias, né? Com terapias mesmo que longas, mas que vão limpando, ressignificando memórias. A diferença é que hoje podemos fazer isso em poucas sessões, em atendimento individual, com técnicas ultramodernas, programação neurolinguística, coaching integrativo, constelação familiar, hipnose ericksoniana, técnicas em atendimento individual que garantem resolução profunda e rápida. Como assim garantem? Você vem para um processo de 6 sessões para uma limpeza emocional de algo, lixos que te deixam ou inseguro, ou ansioso excessivamente, ou com baixa autoestima, explosivo. Quer resolver um aspecto emocional de vez, normalmente 6 sessões. Na terceira você já avalia, de 0 a 10, o quanto que você já percebeu de mudança. Então, um processo pé no chão. Liga para a Ápice, vem conhecer, vem para uma primeira sessão com super desconto para conhecer a qualidade desse método e, a partir daí, começar um processo para valer. Telefone 23615000, 0 operadora 11 23615000. Limpeza emocional, desenvolva inteligência emocional. Tire de você essas memórias desnecessárias que te deixam desequilibrados, né? Ou seja, todos nós vivemos pequenas tragédias e grandes tragédias na nossa vida. Se você é uma pessoa de 40 anos, você viveu muita coisa. Você tem 30, 20, você já viveu muita coisa também. Então você tem memórias de infância que te enriquecem e você tem memórias de infância que te empobrecem, que te emburrecem, né? Ou seja, a pessoa que tem a memória que foi chamado de burro na infância, alguma memória de dificuldade em matemática, em português, em alguma questão ali, e se sentiu inferior aos outros e significou na sua cabeça eu sou menos ou eu sou burro, pode manter essa crença e sentimentos limitantes a vida inteira. Ao invés de ser uma pessoa que se coloca, que produz, que defende o seu ponto de vista, pode se mostrar uma pessoa insegura, meia travada, meia estranha. Acúmulos emocionais não resolvidos. É preciso limpar esses acúmulos emocionais, né? Então, uma pessoa que precisa dizer não, precisa dizer sim, não consegue dizer não, porque se dizer não, ela tem medo de magoar. Na verdade, ela tem medo de ser rejeitada, da pessoa se magoar e se afastar, e ela ser rejeitada. Então, a gente encontra lá atrás, né, nas memórias dessa pessoa, eventos em que ela se sentiu rejeitada. Para valer. Às vezes de dentro de casa já, papai e mamãe, às vezes ali nos primeiros núcleos sociais, na escola, ou namoradinhos, eventos traumáticos de rejeição podem ficar em atividade na memória da pessoa, de modo que ela é uma pessoa que se relaciona com muito medo de se colocar, de se impor. É uma pessoa que precisa satisfazer excessivamente os outros para ser aceita.
né? Então, lixos emocionais, essas memórias lá em atividade, fazem com que você inconscientemente, né, sem ter consciência, fique se repetindo em padrões limitantes emocionais. Ou seja, diante de um evento pequeno, já vem, eu não consigo dizer não, eu tenho que agradar. Pô, uma outra pessoa conseguiria dizer não numa boa. Olha, não dá por causa disso, disso e disso. Olha, eu quero muito bem a você. Me entenda bem a respeito disso. No entanto, é importante saber que isso aqui não dá, né? Mas uma pessoa, para se colocar assim, não pode ser uma pessoa com tamanho medo de rejeição que prefira dizer não para si e se prejudicar e se machucar a dizer não para os outros. Isso não é sustentável. Acumula-se feridas, acumula-se incompletudes, infelicidades na vida, né? E esses comportamentos desconexos, ou seja, emoções e comportamentos fora de lugar, ou seja, você não devia agir assim, mas assim que você age, porque você não consegue agir de outro jeito, tem a ver com memórias, tem lastro. Como assim tem lastro? Tem sustentação. Tem programações neurolinguísticas por baixo. Como assim programações neurolinguísticas? Neuro no sentido de neurológicas, de captação via neurônios, via 5 sentidos da realidade. Imagens, sons representados na mente, no inconsciente da pessoa, né? Então isso é um neuro, imagens, sons e sensações, associadas, atreladas a significados, né? Ou o mundo é perigoso, as pessoas são más, eu sou menos, eu isso, eu aquilo. Tudo isso são significados, são crenças limitantes atreladas a imagens e sons. Por isso, neurolinguística. Linguística, significado, imagens, sons, sensações, sistema neurológico. Portanto, não adianta ficar fazendo afirmação positiva. Tem gente que fica fazendo afirmação positiva, né? A partir de hoje eu sou cada dia mais seguro, mais autoconfiante. Existe lastro, existem memórias em atividade dentro de você, existe um monte de lixo emocional em atividade, não adianta querer botar tapete bonito em cima. Por quê? Se você até melhora, né? O tapete está lá disfarçando, até melhora enquanto você faz as suas afirmações. Mas quando você parar de fazer as afirmações, o que acontece? A estrutura lá em atividade começa a agir novamente e pouco a pouco, rapidamente, aquele tapete que você colocou em cima já se desfaz, né? Já entra em processo aí de decomposição, porque a estrutura por baixo, nociva, está presente. Então, programação neurolinguística não é programar sobre, não é colocar algo em cima. É identificar a estrutura e reprogramar de dentro para fora. Uma mudança bem feita é uma mudança onde você se surpreende agindo de uma maneira adequada, com mais autoconfiança se antes você tinha insegurança, né? Com mais calma se antes você explodia, né? Com mais alegria se antes você tinha tristeza, sem se forçar. No caso de compulsões, é você se perceber sem vontade de consumir aquilo quando antes você precisava consumir. Por quê? Porque aquilo era um alimento emocional e não físico, né? Então essas estruturas emocionais profundas que advêm de memórias não resolvidas, lixos emocionais, ficam com a gente para a vida toda, porque era uma programação útil quando nós ainda não tínhamos a ética, as leis, o poder de comunicação, o poder de construção de sociedades complexas como hoje, em busca de consenso, com valores. Não, lá atrás era tudo, né, no animal. A gente tinha que lutar, fugir, fingir de morto, né? E a gente ainda tem essa programação da vida atuando dentro da gente. E por isso as pessoas se sentem com baixa inteligência emocional. Se trava diante de eventos pequenos, paralisa, baixa inteligência emocional. Explode diante de eventos pequenos, baixa inteligência emocional. Excesso de depressão, não sabe por quê, baixa inteligência emocional. Então, quer ter mais inteligência emocional, quer resolver-se de questões não resolvidas, limpe o lixo, faça limpeza emocional. É possível fazer isso em poucas sessões, com programação neurolinguística, terapia da linha do tempo. Tem a metodologia limpeza emocional. São técnicas modernas para mudança breve e objetiva. Vem conhecer. Vem para uma primeira sessão com super desconto.
Mais de 50% de desconto para você conhecer o método, sentir a qualidade do processo e, se fizer sentido para você, você vai fazer um processo de 6 sessões. Ou 12, se você quiser trabalhar vários temas. Isso fica claro nessa primeira sessão, onde você já vai entender a sua estrutura, definir os indicadores que vão mostrar que você está evoluindo em direção à meta. É um processo pé no chão. É para quem quer resultado, mudança. Ah, já fez anos de terapia? Ótimo. Quer mudança? Mudança consistente, profunda? Venha conhecer o coaching integrativo. Telefone 2361-5000, 0 operadora 11 2361-5000 e o site www.apcdesenvolve.com.br. E nesse final de semana agora nós temos o curso de Introdução à Programação Neurolinguística. Esse é para quem quer aprender a usar as ferramentas consigo mesmos. Ter excelência em comunicação, relacionamentos, liderança, vendas, gestão de conflitos e dominar técnicas para o seu desenvolvimento emocional, comportamental, vida fora. Venha para uma introdução à programação neurolinguística ou para formação completa em programação neurolinguística. Começa esse final de semana. Liga para a gente. 0 operadora 11 2361 5000. 0 operadora 11 2361 5000 e o site www.apcdesenvolve.com.br. Facebook, Ápice Desenvolvimento Humano. Curta a nossa página. Foi um prazer estar com você. Um grande abraço, muita evolução sempre. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.